Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto que é representado por a letra Z, e nele estão os números positivos à direita do zero e os números negativos à esquerda do zero. Se nós observarmos, ele tanto tem as reticências antes como depois. Por quê? Porque esse conjunto ele é infinito dos dois lados. Os números negativos, obrigatoriamente, eles têm que vir acompanhados do sinal de menos à sua frente, para indicar que ele é um número negativo. Já os números positivos, não. Ele tanto pode vir com o sinal de mais, como é aqui o caso do 1, mais 1, ou 1 positivo, como ele também pode vir sem o sinal, como é o caso aqui do 2, do 3, do 4, do 5. Ele continua sendo positivo do mesmo jeito. O uso do sinal ele é obrigatório quando o número for negativo, certo? Se nós observarmos aqui o conjunto dos números naturais, que é representado por a letra N, ele começa do zero e vai para o infinito. Então, esse conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural que eu pegue aqui no conjunto do N, ele vai estar dentro do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 1. O número 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais e ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Inteiros, como o próprio nome já está dizendo, ele tem que ser inteiro. Ele não admite um número com vírgula, um número fracionário, uma dízima. Então, é apenas o número em si. Se você observar, por exemplo, aqui, ó, o menos 3. O menos 3 é um número negativo, não tem vírgula, não é fracionário, não é dízima, então ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, será que o menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, não pertence. Então, a gente observa que o menos 3 estaria nesse conjunto aqui, ó, dos números inteiros, mas ele não está dentro do conjunto dos números naturais. Agora, todo número que está dentro dos números naturais é um número inteiro. Ou seja, o 1, 2, 3, o 5, o 100, está dentro dos conjuntos dos números naturais, então ele é um número inteiro. Uma outra coisa também que a gente tem que saber é com relação ao módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Módulo ou valor absoluto é a mesma coisa. A questão, ele tanto pode estar tratando de módulo, como ele pode falar de valor absoluto. É a mesma coisa. E ele é representado por essas barras aqui, que é justamente a distância que o número leva até chegar ao zero. Por exemplo, quando eu tenho aqui as barras, eu faço a leitura. Qual é o módulo do número mais 6? Então, se você observar na reta numérica, o 6, até chegar no número 6, eu vou percorrer uma distância de 6. Quem é o módulo do menos 10? É o próprio 10. Quem é o módulo do menos 3? É o 3. Uma outra dica. Esse módulo aqui, ele sempre vai ser um número positivo, certo? Qual é o módulo do mais 2? É o próprio 2. Agora, a gente vai aqui para os opostos ou simétricos, que ele tanto pode falar na questão de opostos, como ele também pode falar de simétricos. É a mesma coisa. É a distância que a gente vai procurar no número, aqui se você observar a reta numérica. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3. Quem vai ser o oposto de 3? Então, eu vou procurar nos números negativos, quem é o número que vai percorrer a mesma distância até o zero que o 3? Se você observar aqui, ó, o 3 leva essa distância aqui para ser percorrida. E nos números negativos, quem é? O menos 3. Seria o menos 2? Não, a distância ficaria errada. Então, quem percorre a mesma distância aqui é o menos 3. Da mesma maneira, se eu tenho um 9 positivo aqui e o menos 9, então eles são o quê? Números opostos ou simétricos. Se eu tenho aqui o menos 3 e o mais 3, eles são números opostos. A distância deles até o zero é a mesma. Menos 100 e mais 100 são opostos.
1 e menos 1 são opostos. Da mesma maneira, se eu tenho aqui, quem é o oposto do 4? É o menos 4. É como você pega o número e você só inverte o sinal. Se ele está positivo, ele fica negativo. Se ele está negativo, ele fica positivo, né? É a distância que eles estão percorrendo até chegar no zero. Se você tem aqui o menos 5, quem é o oposto do menos 5? O próprio 5. Agora, nós vamos trabalhar com a comparação dos números inteiros, certo? Então, aqui eu coloquei uma reta numérica para vocês com alguns números, os números negativos à esquerda do zero e os números positivos à direita. Lembrando que essa reta ela é infinita dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se a gente observar, os números eles são em ordem crescente. Então, eles crescem do menor para o maior. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os números que estão à esquerda do zero, eles estão crescendo nesse sentido aqui. Significa, então, dizer que o menos 1 é maior do que o menos 2. Que o menos 2 é maior do que o menos 3 e assim sucessivamente. É a ordem crescente. Então, eu coloquei duas observações aqui para você. Todo número positivo é maior que um negativo. Então, não importa qual é o número que esteja aqui. Se eu estiver comparando dois números, um positivo e o outro negativo, o maior é o número positivo. Vamos resolver aqui esses exemplos colocando os sinais de maior e de menor que. Lembrando que esses sinais eles sempre ficam abertos para o maior número. Então, aqui eu tenho o número 1 e eu tenho o número menos 100. Eu vou olhar o quê? Um é positivo, o outro é negativo. Pela minha observação aqui, todo número positivo é maior do que o negativo. Então, o 1 é maior do que 100. Então, o sinal fica aberto para o 1. Depois, eu vou ter o menos 3 e o 2. Quem é o positivo e quem é o negativo? O 2 é o positivo e o 3 é o negativo. Então, o 2 é maior do que o 3, por isso o sinal fica aberto para ele. Agora, se você tem dois números positivos, 1 e 2, por exemplo. Quem é o maior? O 2. A gente tem que estar atentos quando for números negativos e positivos. Porque se eu tenho 1 e menos 2, o positivo é sempre maior do que o número negativo, certo? Uma outra observação aqui é com relação aos números negativos. Quanto mais próximo de zero ele estiver, maior ele será, certo? Então, se o número está ficando próximo do zero, quando ele vem da esquerda para a direita, quer dizer que ele é maior. Quanto mais próximo de zero o número negativo estiver, maior ele será. Se você for observar, por exemplo, um saldo devedor. O saldo devedor ele é sempre expresso por um número negativo. Então, é melhor você estar devendo menos 1 ou menos 2, né? Então, aqui nós temos a representação e a aplicação de um número negativo. Se você for observar, por exemplo, também, a temperatura de uma cidade, né? Se nossa cidade está fazendo menos 1 grau e na outra está fazendo menos 10, quem é que está mais frio? É lá no menos 10, né? Então, a temperatura maior seria a do menos 1. Então, aqui, para os números negativos, quanto mais próximo de zero ele estiver, maior ele será. Então, aqui eu tenho o menos 10 e o menos 8. Lembrando que ele vai vir aqui, ó, menos 4, menos 5, menos 6. Essa é a ordem. Então, quem está mais próximo de zero é o menos 8. Então, ele é o maior. Aqui eu tenho menos 32 e menos 31. Se a gente for observar, ele vem, ó, menos 3, menos 2, menos 1. Então, na reta numérica, eu teria o quê? Menos 33, menos 32, menos 31, menos 30 e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Qual é o número que vai estar mais próximo do zero? É o 32 ou é o 31? Lembrando que a
reta numérica, a gente olha nesse sentido. Então, quem está se aproximando do zero é o menos 31. Então, ele é o maior. Aqui eu tenho o menos 4 e o menos 6. A mesma coisa. Se eu tenho menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Quem é que está mais próximo do zero? É o menos 4. Então, o menos 4 ele é maior. Depois eu tenho o menos 2 e o 20. Quem está mais próximo do zero é o menos 2, porque o 20 ele continuaria para cá, certo? Então, o menos 2 é maior do que o 20. Certo? Bons estudos!